Olá, senhoras e senhores, dando prosseguimento ao vídeo que eu comecei pela manhã, eu agora quero dizer para vocês a continuidade do despertar da consciência com a elevação da nossa alma e nosso espírito, tendo consciência que nós fazemos parte do universo e não só de um planeta pequeno da terceira dimensão, que é o planeta Terra, indo para a quarta para chegar na quinta e os seres se elevando, aqueles que quiserem se elevarem, porque Deus deu o livre arbítrio a todos. É uma questão de escolha para onde vocês querem ir. Eu falei que essa noite, apesar de eu ter tido ontem um dia que foi traumatizante, pensando no sofrimento dos anjos, eu tive sonhos lindos, mas eu não tinha ainda noção do que eram sonhos. Eu tinha flashes deles. E eu saí, fui fazer várias coisas, fui ao banco, fui fazer compras, fui almoçar. E então eu tive... Os flashes foram me trazendo imagens mais conectadas com a realidade dos sonhos, com as minhas conexões interplanetárias das confederações galácticas. Como eu disse para minha amiga, agora eu estou muito mais conectada com o universo do que com a Terra. Mas desde criança eu adorava olhar o céu e falava que era embora. Parece que eu já sabia que eu pertencia às Pleiades. Bom, então, quando eu vim ao Brasil ano passado, eu sempre venho em março para fazer imposto de renda, ver os amigos, a família e voltar para a Europa. Só que esse ano passado eu vim em janeiro, mais cedo, que eu ia editar o livro com o Weintraub, deu essa confusão toda com ele foi embora, ele mudou de ministro, e eu tive que mudar o livro todo. Eu não poderia ser mais aquele livro que era O Planeta Terra, a Salvação com os Anjos. O planeta teria que ser salvo com anjos não infantis, com anjos adultos, fortes e poderosos, como Astaxiram, São Miguel Arcanjo, Uriel, que é o da riqueza. Enfim, é o seguinte, eu sempre, depois que eu saí dos Estados Unidos e fui para a Europa, eu tinha um pensamento de abrir um Quantum Center, onde lá convidaria as pessoas mais importantes que eu considero, de Deepak Chopra, Augusto Cury, Marisa Peer, as pessoas todas que eu tenho como meus mentores, Hélio Couto e também a NLP Academy, os fundadores dela, tanto que moram em Londres quanto que moram nos Estados Unidos. Então, é o seguinte, só que mediante, quando eu cheguei no Brasil, que o livro não pôde ser lançado, que eu tive que reescrever tudo, e eu soube da Operação Storm, as coisas que estavam acontecendo por detrás dos bastidores, que o topete loiro foi descobrindo como os túneis debaixo das terras, de várias cidades, de vários países, com pessoas grandiosas e nobres, com coroas na cabeça, né? Apenas. Envolvidas, aquilo me chocou profundamente, porque as pessoas alegam que é para rejuvenescer, para fazer cremes, para ficarem bem da saúde. Então eu criei o site das alimentações quânticas. Porque se pegar uma foto minha com uma dessas artistas famosas, ou que sejam da realeza, que têm a mesma idade que eu e que fazem uso, né, daquele líquido, a diferença é absurda. Eu pareço mais jovem do que elas. Eu nunca tomei nada dessas coisas. Eu nem tomo medicação nenhuma. Eu só não como carne. Nunca comi desde criança. Então a minha revolta foi tão grande que dentro do livro eu coloquei um capítulo só de alimentações oleaginosas, leguminosas, os brigadeiros gourmets, as frutas, e ensinando por que eu enxergo tão bem de longe, de perto. Eu nunca usei óculos, não preciso usar, só se eu quiser ver letras desse tamanho, como no meu consultório eu usava lupa para ver os dentes enormes e fazer tudo perfeito. Então aquele Quantum Center de adulto, essa noite eu tive a orientação que eu mudasse tudo.
E essa noite eu acordei não às 3, eu acordei às 4h30. E não dormi mais, e não tenho sono. Porque eu vi nítido na minha mente que eu tenho muito dom para cuidar de crianças. Quando eu me formei, eu formei professora, mas eu não queria dar aula para crianças grandes e nem para adultos quando me convidaram para trabalhar na Universidade de Juiz de Fora, como também na de Miami. Eu tive o convite do meu dean, Dr. Arun Garg, presidente da cadeira de implante. Ele me convidou para trabalhar lá e eu não quis. Eu não achava uma escola para minha filha que não tivesse drogas naquela época em Miami, como eu sempre pensei, em primeiro lugar, na minha filha, porque eu escolhi que ela nascesse, eu era responsável por ela, pela vida dela, pela criação dela, pela segurança e proteção dela, que quando a gente ama, a gente protege. Então, eu resolvi criar, botei aqui, Angels Quantum Center, que eu pretendo, com a Lei Gesara, apresentar esse projeto, porque a Lei Gesara exige que você tenha um projeto especial para você participar com alto nível de participação. Então, eu botei House, Health, Education, Arts, Music, Quantum Physics, Alimentation. Botei em inglês porque eu quero que seja internacional esse centro infantil da física quântica dos anjos do planeta Terra. Antes era o planeta Terra e a salvação com os anjos. Vocês prestaram atenção como eu tive que inverter? Eu tive a intuição, mas eu tive a intuição ao contrário. Não era a salvação do planeta com os anjos. É os anjos que precisavam de salvação no planeta. Só que naquela época eu não tinha noção das barbáries que faziam com crianças. Eu sabia de um caso ou outro, por isso que a minha mãe mandava eu tomar super cuidado. E eu obedecia a ela. Em primeiro lugar sempre esteve a minha filha. E eu em segundo. E todas as pessoas em terceiro lugar. Então, eu tive a ideia maravilhosa de fazer o Quantum Center, de fazer exposições de artes, de fazer com vários artistas, de vender livros, tipo Augusto Cury, Deepak Chopra, Osho, que eu adoro também, Hélio Couto, Marisa Peer, John Grider, da NLP Academy. Mas agora eu vou querer fazer com aquele montante que eu tenho no universo, que a mim me será dado por Deus ou pelos que me devem, que se conscientizarão, que terão que levar a consciência e participar desse lindo projeto, porque eles têm a centelha divina dentro deles, eles têm a inata das células dentro deles, que é a inteligência divina, que são as centelhas divinas também. Nos átomos de Deus estão em todos, até naquele casal, eles têm o átomo de Deus, eles têm a centelha divina aprisionadas, engaioladas, acorrentadas, mas as correntes nunca deram certo. A liberdade de ser e de existir, como filhos de Deus, do Criador que criou tudo. Eles tentam fazer o papel de Deus criando híbridos, reptilianos, mas eles não conseguem criar seres de Deus. Queridos amigos e amigas, senhoras e senhores, como a minha função desde que eu nasci é olhar estrelas no céu, querer fazer viagens interplanetárias que nós poderíamos fazer brevemente. Na quinta dimensão nós poderíamos viajar na Lua, para Marte, assim como Elon Musk está querendo colonizar Marte, porque ele sabe que na quinta dimensão será possível. Ele é ultra inteligente, ele usa as tecnologias Tesla,
que são mais de 6.000 tecnologias que nós teremos acesso, assim como nós teremos acesso às camas MED, que é o meu objetivo da vida, é curar com as camas MED, porque elas não terão honorários caríssimos, serão grátis a cura, mas terão que ter profissionais da área da saúde para realizar esses trabalhos, e eu me proponho a fazer, e eu me proponho a ter nesse Quantum Center, Angels Quantum Center, ter as camas MED para a cura das crianças que foram sofrendo nos tempos da terceira dimensão. Foram sofrendo sem as pessoas nem saberem que esses sofrimentos existiam. Mas às vezes uma única criança, como essa que hoje está estampada a cara dela nos jornais, e tô sofrendo com essa frase, tá doendo. Dói a alma e o coração pensar que as pessoas não acreditaram nelas. As crianças não mentem jamais, elas podem omitirem quando são pressionadas e quando são amedrontadas, mas elas não mentem. Nada mais puro do que uma criança. Quando elas falam eu te amo, é porque elas amam verdadeiramente. Quando elas falam eu preciso de socorro, é verdade. E esse gesto aqui teremos que ensinar a todas. É um gesto de socorro, é um código de socorro que nós teremos que ensinar às crianças, porque o mundo inteiro já está sabendo desse código de socorro. Queridos amigos e amigas, senhoras e senhores, teve uma brasileira que salvou um garoto lá na Flórida o ano passado. Vocês devem ter visto nos jornais. Que glória ter uma brasileira que teve a coragem de fazer o que ela fez. Mas talvez a alminha linda desse garotinho tenha despertado não só em mim, como nas outras pessoas, de fazerem coisas grandiosas para o futuro do planeta, que não é mais o planeta e a salvação com os anjos, é o planeta salvando os anjos, ele indo para a quinta dimensão, e na quinta dimensão teremos a salvação dos anjos. Nós recebemos mensagens por telepatia, às vezes nos confunde, e a gente tem que analisar bem todos os fatos e as mensagens que vão chegando aos nossos olhos, aos nossos ouvidos no decorrer, para que a gente organize na nossa mente consciente aquilo que foi enviado através de sonhos, de intuições, de recados, de mensagens, de telefonemas, de notícias, através dos nossos olhos, do nosso consciente. Depois que você organiza, aí você vê que tudo tem um propósito. Por que que o meu projeto, o dinheiro que eu ia fazer, que eu trabalhei para fazer esse projeto, do filme do Quantum Center, me foi tomado? Porque não era a hora, não era para adultos, eram para as crianças. Por que que eu tive que trocar todo o livro e colocar anjos adultos, pleiadianos, salvando o planeta? Porque mudou tudo, não eram os anjos infantis do primeiro livro que iam salvar o planeta. Queridos amigos e amigas, senhoras e senhores, tem que ser anjos fortíssimos, como São Miguel, Arcanjo, como os Pleiades, como Síris, como Astaxerã, Jesus. Então, agora o projeto é Angels Quantum Center. Eu quero que seja em inglês porque é a língua internacional. E na quinta dimensão todos falarão inglês, todos falarão francês. Eu preciso falar francês urgente, porque eu quero fazer um no Brasil e um na França. Queridos amigos e amigas, senhoras e senhores, é lindo quando a gente olha para as estrelas e que a gente entende a mensagem que as Pleiades mandaram para mim nessa noite. Agora está claro na minha mente
qual era a mensagem, está claro na minha mente, porque tudo atrasou, porque não era para ser, porque os adultos não precisarão, tanto como as crianças da física quântica, dos ensinamentos da Era do Ouro, da Era do Aquário, da Era das Luzes. Aqueles que desejarem participar do projeto, mandem um e-mail para mim, triniferrazi@gmail.com, para dar ideias, para participarem, que esse projeto eu vou mandar para a legislar ser aprovado. Não basta só o filme, Deus quer muito mais de mim. Deus me deu a criatividade para eu usá-la para salvar pessoas, assim como eu lancei implantes ósseos integrados no Brasil contra a vontade da maioria dos melhores especialistas famosos que eram contras. Eu já disse para vocês, vinham os argentinos me ajudarem. Agora, esse projeto novo das crianças, eu já me sinto mais elevada, mais despertada, que agora eu vi que eu estava no projeto invertido. Então, a gente tem que decodificar as mensagens subliminares que os pleiadianos nos mandam. Então, o projeto agora, Angels Quantum Center, onde terá arte, música, como a Carolina Proticento, aquela criança linda que toca violino, que me deu vontade de aprender. Um instrumento é necessário, a matemática é necessária, porque tudo é a base da matemática, toda a construção do universo, dos nossos corpos, de tudo é matemática. Tudo que está acontecendo no planeta Terra, tudo que está acontecendo no universo, é tudo baseado na matemática, e as línguas serão fáceis de serem aprendidas. E Deus estará sorrindo para aqueles que quiserem participar comigo no projeto Angels Quantum Center. Aguardo o e-mail de vocês.